E é exatamente isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, se você quer saber onde que você vai usar a química, como que você aplica os conceitos que você vê, seja no ensino médio, seja na graduação, já se inscreve aqui no canal, deixa o teu like e fica comigo até o final desse vídeo para você entender de uma vez por todas que a química é extremamente importante e extremamente necessária para a tua vida. Por quê? A química, como eu falei, ela está em tudo, ela está presente em absolutamente tudo na tua vida. Então, se você conhece o que está acontecendo ali no ambiente, né? Se você sabe que tipo de reação está acontecendo ali, você vai estar mais precavido, você vai poder se proteger de determinadas situações. Então, é isso aí. É isso que a gente vai falar nesse vídeo, então vamos lá. Então, olha só, pessoal. Eu recebo sempre algumas perguntas, acho que todo professor recebe essa pergunta. Onde eu vou usar química? Eu nunca vou usar isso na minha vida, eu nunca aprendi isso, nunca vou conseguir entender. Geralmente, a pessoa que faz essa colocação e que faz essas afirmações, ela não conseguiu entender uma determinada equação, uma determinada fórmula, não entendeu o porquê que uma reação química acontece do jeito que tem que acontecer. Por exemplo, o ácido clorídrico reage com o hidróxido de sódio e produz cloreto de sódio e água. Aí ele entende, ok, o senhor explicou que vai acontecer essa reação, tem os reagentes aqui, forma os produtos ali, mas por quê? O que é o ácido clorídrico? O que é o hidróxido de sódio? Onde eu vou usar isso na minha vida? Então, olha só, existem diversos exemplos práticos da química no cotidiano e durante algumas semanas atrás, até o último vídeo que eu postei aqui no canal, eu tenho feito uma série de vídeos sobre exatamente isso, né? Eu mostro na prática como que a química está presente no teu cotidiano. Por exemplo, tem um vídeo aqui que eu fiz sobre a dopamina, né? O excesso de dopamina pode causar vício, dependência naquela pessoa que está consumindo uma determinada coisa, como por exemplo álcool, drogas. A pessoa acaba se viciando naquilo por conta da grande quantidade de dopamina que é liberada no cérebro. Tem um vídeo sobre isso, ou seja, a química ela está presente no vício, certo? Então, se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar no card aqui. Tem outro vídeo, por exemplo, onde eu falo sobre a química do café, afinal, o café ele gera ansiedade ou não? Vou deixar aqui no card também. Tem também vários outros vídeos onde eu mostro sobre o metal que explode na água, né? A gente tem lá o sódio, quando você joga ele na água, causa uma explosão. Por que aquilo acontece? É uma coisa que pode acontecer no cotidiano, algum acidente pode acontecer, e aí, se você entende o porquê que aquele metal faz isso, aí você já vai se precaver, né? Tem também o vídeo onde eu falo sobre o monóxido de carbono, que é uma molécula extremamente tóxica. Todos esses vídeos eu vou deixar nos links aqui, ó. Vai ter o link aqui na descrição desse vídeo para você dar uma olhada, certo? Então, olha só. Nesse vídeo aqui eu quero trazer aqui algumas reflexões sobre como que a química está presente, né? Então, eu já fiz esses vídeos que eu falei, mas vamos entender aqui, olha só. Você está em casa, você vai começar a limpeza doméstica aí, todo mundo, eu não diria todo mundo, mas muitas pessoas têm o costume de misturar produtos de limpeza, né? Então, qual é o mais utilizado? Água sanitária, detergente, desinfetante. E aí muita gente, por exemplo, mistura água sanitária com desinfetante, porque Já avisei que vai dar muitas merda pessoas isso. não entendem o que está acontecendo ali. Quando você mistura esses dois produtos, você vai ter uma reação química que ela é muito tóxica, porque ela forma uma molécula chamada cloroamina. E a cloroamina é uma substância tóxica que, quando você entra em contato com ela, isso causa irritação aqui nas tuas narinas, né? Entra em contato com as tuas vias respiratórias e você pode chegar até a morrer dependendo da quantidade de cloramina que você inala, né? Sem contar que a própria água sanitária, ela em si já é extremamente tóxica. Por exemplo, não vou recomendar que você faça esse experimento, mas em algum momento já deve ter acontecido de você estar preparando o seu produto de limpeza ali, né? Preparando a sua faxina, e deixar a água sanitária cair na sua mão, por exemplo. Depois de um tempo que a água sanitária está ali em contato com a tua pele, você vai perceber um formigamento, uma espécie de coceira. Aquilo dali acontece por uma questão muito simples. A água sanitária ela é extremamente abrasiva. O que é abrasivo? É a capacidade que tem de um determinado composto, uma determinada substância, de degradar qualquer material que ela toca. E é exatamente isso que a água sanitária faz. Você não percebe, né? Você acha que é só uma coceira e tal,
mas ela está simplesmente degradando a tua pele. Agora vamos imaginar que você, todos os dias, você prepara ali água sanitária para fazer a limpeza do chão da cozinha, por exemplo, e todo dia, sem querer, você deixa a água sanitária cair um pouquinho ali na sua mão em alguma outra parte do seu corpo. Depois de um determinado tempo, não dá para precisar aqui uma quantidade de tempo, mas vamos supor que durante um ano, todo dia ali, né, eu estou aqui usando um exemplo bem extremo, mas todo dia ali, durante vários anos, isso acontece. Vai chegar um determinado ponto em que a tua pele vai estar muito desgastada, tá? Por quê? Porque a água sanitária, ela é extremamente abrasiva. Além disso, a água sanitária, ela, quando você abre o frasco, ela rapidamente começa a se transformar em vapor, né? Você não percebe esse vapor. Então é exatamente isso que acontece. Então eu não recomendo que você misture produtos químicos, né? Produtos de limpeza, porque você não sabe o que está acontecendo ali. E eu vou explicar. O que acontece quando você mistura água sanitária com o desinfetante? Já falei. Já falei, né? Peraí, deixa eu ver. Nunca misture produtos de limpeza, porque você não sabe o que está acontecendo ali e geralmente tem uma reação química acontecendo, tá? Então, no caso que eu citei, né, da água sanitária com o desinfetante, vai gerar a cloramina, que é uma molécula extremamente tóxica. E, além disso, como é que você faz para identificar se aconteceu ou não uma reação? Geralmente, o que a gente faz é observar a mudança de coloração. A cor, ela é um indicativo de que houve ou não uma reação. Então, quando você mistura a água sanitária com o desinfetante, dependendo da cor que ele está ali, tem alguns que são rosa, outros que são azul, verde, não interessa. O que acontece é o seguinte, quando você faz um experimento, água sanitária com desinfetante na cor rosa, por exemplo, aquela coloração ela vai mudar, vai ficar branca. Então, bem ali teve uma reação. Se houve mudança de coloração é porque teve reação química, tá? Então, olha aí onde a química está presente. Se você tem esse conhecimento de que não deve misturar produtos químicos, você, obviamente, não vai misturar, né? Mas você tem que entender o porquê. Por que não misturar? Por conta da possibilidade de ter moléculas tóxicas sendo formadas. Olha aí, o conhecimento é uma coisa que realmente liberta. Então, uma das outras formas da gente ver a química no nosso cotidiano é, por exemplo, nos animais mortos, né? Por exemplo, o peixe, ele exala um odor fétido quando... Peraí, odor fétido? Não é possível. Ok, esqueça esse vício de linguagem aí, tá? Então, o peixe, ele libera uma molécula chamada trimetilamina. E é essa molécula, trimetilamina, que é responsável pelo odor característico do peixe. Essa trimetilamina se você vê aí, ó, trimetilamina. Então é porque é uma molécula que contém ali a amina como a sua função orgânica principal. Mas o que é a amina? A amina é uma função orgânica que tem um átomo de nitrogênio ligado a 2 átomos de hidrogênio e esse NH2 está ligado a uma cadeia carbônica. Então, todo composto orgânico que possui o NH2, a gente diz que é uma amina. Podem ter compostos que têm amina, amida e várias outras funções orgânicas ali, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então a trimetilamina é um exemplo prático de onde você encontra a química. Então olha só, quando você vai na peixaria e sente aquele odor de peixe ali, a responsável por isso é a nossa querida trimetilamina. A gente tem também outras duas moléculas que são aminas, como a cadaverina e a putrescina. A cadaverina é um composto orgânico que está presente na carne podre. Então quando você vai ali no açougue e vê, tem uma carne podre aqui, quando você passa por algum terreno baldio ali que tem carne estragada, a responsável por aquilo ali é a cadaverina, e a cadaverina é uma amina. E a putrescina é uma molécula orgânica também, que é uma amina, que está presente no cadáver humano. Olha aí, 3 moléculas que você encontra aí no teu cotidiano. Obviamente a gente não quer se deparar com nada disso, né? Mas são exemplos aí de química na nossa realidade. Outro exemplo onde você pode encontrar a química no teu cotidiano é água. Simplesmente água. Olha só, nosso corpo é 70% água. E a água é o elemento mais abundante da natureza. Então, por que não entender a química através da ótica da água?
né? Como se a água tivesse um pensamento ali. Não. Mas assim, a água, ela é, como eu falei, o elemento mais abundante da natureza. Todo mundo precisa de água para sobreviver, não é mesmo? Então, como que a gente vê a água, né, no nosso cotidiano? Como estudar a química da água? Primeiramente, a água ela possui um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. E, além disso, a água ela forma pontes de hidrogênio, significa dizer que é extremamente difícil de romper aquelas ligações, e isso explica o motivo pelo qual você geralmente precisa, quando você está coando o café, por exemplo, quando você está preparando água para o café, você precisa colocar bastante fonte de calor, você precisa ligar o fogo e colocar uma temperatura bacana ali para que a água possa entrar em ebulição. Por quê? Porque aquelas moléculas ali, elas são muito fortes as ligações. Então, para romper essas ligações e fazer com que a água passe do estado líquido para o estado gasoso, eu preciso de muito calor. Claro, não é muito calor no exemplo, por exemplo, do aquecimento do ferro, por exemplo, quando você está criando ali um material de ferro onde você precisa colocar muito calor para poder derreter, ali é muito mais calor. Mas a gente está falando aqui de um exemplo no cotidiano, né? Você sempre, se você toma café, não sei se você toma café, mas quando você vai esquentar a água, ali a gente tem uma química acontecendo, a gente tem química acontecendo ali, que é o rompimento de ligações. Além disso, a gente tem a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que é um processo físico. Então, existem várias formas de você entender como a química está presente. Outro exemplo, água não tem cheiro, certo? Errado. Às vezes, quando você vai em algum bebedouro por aí, você sente aquele gosto estranho de água, mas espera aí, a água não tem gosto. Mas assim, a água ela pode ter gosto em que situação? Quando ela tem metais dentro daquele recipiente, daquele reservatório de água ali. Quando você sente gosto na água, é sinal de que tem metais pesados ali. Pode ter chumbo, pode ter, às vezes, ferro. O próprio alumínio dos bebedouros, né? Às vezes ele pode entrar em contato com a água e ionizar, né? Ou seja, ele vai ter uma reação química ali que vai fazer com que o alumínio ele perca elétrons e acabe ficando em forma de íon na água, né, que é o que a gente chama de ionização. E aí, quando você sente aquele gosto, é provavelmente a presença de metais, ou então a presença de cloro. Né? O cloro ele é muito comum, por exemplo, quando você está na piscina, o que é utilizado para fazer o tratamento da água? Cloro. Aí você vê, mas essa água aqui tem gosto. Ali é água, mas tem gosto de cloro. Aquele gosto que você sente é cloro. O responsável por a água ter gosto ali é o cloro. A água do mar também é um outro exemplo. Tem vários sais ali. Ali nós temos muito cloreto de sódio dentro da água, né? Então aquele sabor salgado que você sente ali na água é por conta do cloreto de sódio. E uma outra curiosidade interessante sobre a água do mar é que se você tomar água do mar, você pode acabar ficando desidratado, porque o sal, né, o cloreto de sódio, a concentração dele ali é tão elevada que vai retirar a água do teu corpo. Então, obviamente, se você retira a água de um determinado ambiente, a ideia é que o que vai acontecer ali é a desidratação, né? Que você está tirando água. Desidratar é justamente isso, remover a água. Então, você vê como a química está presente em diversas áreas da nossa vida. Então, não tenha preconceito com a química. Estude a química de uma forma simples, aprofundada e divertida. E seja bem-vindo aqui ao meu canal. Se inscreva, deixe o seu like e comente. O que você quer aprender de química? O que você quer que eu traga aqui? E a gente vai aprender química e levar a química para muito mais longe, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.